Fala galera, beleza? Aguardando aí o professor Carlos Eugênio chegar. Viola, deixa a Catitu quieto, Viola. E aí galera, já depositaram? Já fizeram o depósito aí pro mestre Celso? Quem conseguiu? Vamos lá. O pessoal que fez o depósito tá aí fixado. Beleza? O filho do mestre Celso tá aí, Elias. Salve Elias, querido. Vamos aproveitar aí para fazer o depósito aí pro grande mestre Celso. Aguardar aí o professor Carlos Eugênio entrar. Assim que o Carlos Eugênio entrar, a gente resgata ele e a gente começa mais uma hora de live até chegar a hora do grande mestre Celso. Beleza? Opa, Faraó, tudo bem, querido? Como vai? Tem uma galera entrando. A do mestre Celso começa meio-dia, meu pai. Opa, deixa eu ver quem entrou aqui. Estamos aguardando aí, assim que o Carlos Eugênio entrar, contra mestre Cimento, mestre Paulo, mestre Bill. Mestre Bill tá enviando solicitação para participar do vídeo, velho. Fala, mestrando Bill. Opa, chegou o Eugênio aí, hein? Vou pegar o Eugênio. Pegar o Eugênio pelo laço. Pronto, peguei o Eugênio. Tá comprando o jogo, hein? Agora, Fala, grande Eugênio. entrou, Tudo bem, querido? Você beleza. tem que pegar um sol, velho. Alô, Tudo bem? Fala, meu irmão. tava ouvindo aí o Tucano. Eu Tava recebi ouvindo? o livro. Tava ouvindo, claro. Porque eu acho interessante é isso, a história dos mestres. É isso A aí. história da capoeira é a história dos mestres. Então, E vamos ter daqui a Tucano pouco o tem mestre uma Celso. trajetória. Daqui a pouquinho o mestre Celso, grande Celso mestre eu Celso vai estar conheci há entrando. 25 anos atrás. É? Quer até perguntar. Salve, mestre Gladson. É, Gladson, eu até que vi há pouco tempo. Estive com ele na Argentina, Tá aí na área. entendeu? Mas Gladson tem uma história incrível para contar. É, Tem que realmente fazer essa memória, eu fazer já essas fiz uma live com lives. ele. Fiz uma live com ele. Exatamente. Gravar essas lives, entendeu? Gravar, porque isso é documento histórico. A É história dos verdade. mestres. A história dos mestres é a história da capoeira. Então tem que valorizar cada vez mais os mestres. Ó, E mestre é Celso esse entrou meu aí. movimento. Mestre Celso entrou aí. Então, beleza. Falar em valorizar, Eugênio, falar em valorizar essa live é em valorização, mestre. Pessoal, aproveitar que tá aí, ó, a conta do mestre, vamos depositar e vamos reconhecer o mestre. E vamos começar uma aula agora importante com o professor doutor Carlos Eugênio Soares. Vou depositar o dinheiro. Vamos Eu depositar uma conheci partela, né? o mestre Celso no começo da minha carreira, quando eu lancei meu livro. É, Ele velho. ganhou meu livro na época, entendeu? Então foi um momento muito bom, porque foi o começo de tudo, entendeu? Salve. Então, Mestre o Robertinho mestre aí na Celso, área. Posso Celso tá começar? Vamos no começar o Rio. jogo, pai? Vamos começar o jogo? Vamos. Eu já vou começar com uma pergunta quente, uma bênção nos peitos, velho. Vamos lá. Olha o mestre Caçapa aí. O que é zungu? Fala pra gente o que é zungu. O Zungu é o seguinte, uma dessas coisas de rato de arquivo, que me diziam que, aliás, me falaram isso para me agredir, para me atacar, mas eu achava um elogio, É um elogio, me porra. transformei. Não, na época, Ó, mestre Burguês, mestre na década de Martins aí, 80, salve. as pessoas viam como um cara que era meio rato de Nerd, né? arquivo, era uma agressão. Para mim era um elogio. E aí eu descobri a documentação do presídio Frei Caneca, que ninguém tinha levantado antes. E eu fui atrás desse material. Rapaz, eu fui num lugar em Niterói que parecia o fim do inferno. Uma coisa horrorosa. Lugar todo escuro, todo sujo. Pé direito de 10 metros de altura, tudo caindo aos pedaços. Parecia uma ruína, parecia um filme de terror.
Sabe aquela coisa do castelo do Drácula? É uma Sei. coisa parecida com isso. Só que no meio do castelo do Drácula tinha uma estante de 10 metros de altura. 10 metros de altura. Você imagina uma estante de metal de 10 metros de altura. Coisa que não existe mais. E lá no alto tinha os livros lá em cima envolvidos em papel pardo. Eu falei, que zorra é essa? Aí eu fui lá, botei uma escada de 10 metros e fui buscar um para o Lum. Era o registro do primeiro presídio do Brasil, o presídio Frei Caneca. Um material extraordinário, que é praticamente 150 anos da história das prisões no Rio de Janeiro. Entendeu? 150 anos. Tinha de tudo ali. A ficha de todo mundo que entrou lá dentro. Praticamente você entrou dentro da cadeia. E eu notava o seguinte, que é interessante, pô, tinha assim, pô, embriaguez, pô. O cara fez igual o Colomar, bebeu toda e depois, pufa, caiu na rua, pá, dormiu. Desordem. Pô, o cara aprontou igual o Colomar, foi pra rua, deu uma roda assim, pá, deu uma bênção, a galopante, pá, foi em cana. Quer dizer, desordem, embriaguez, escravo fugido, aí é característico. Mas era típico da luta dos escravos. Tinha uma série de coisas interessantes assim, entendeu? E tinha um negócio misterioso. Eu adoro mistério. Eu acho que história é um mistério. A coisa de falar do que já falou nunca me deu muito ânimo. Eu gosto de falar do que ninguém fala. Aí eu olhava assim uma coisa esquisita que aparecia ali. Tipo assim, encontrado em Zungu. Eu falei, que é isso? Eu não tinha a menor ideia. Isso é 1992. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí comecei a pesquisar. Aí descobri que Zungu é uma palavra africana, com vários significados das línguas banto. Não esquecer que em banto, zumbi é Deus. É o supremo criador, Deus. Então tinha Zungu, zumbi. Será que tem um fim religioso? Aí eu comecei a pesquisar. E percebi que tem um significado brasileiro também. Zungu era casa. Casa. Aí eu falei, o que é isso? Aí comecei aí, depois de ir o dicionário africano, o dicionário brasileiro, que toda a história também é uma forma de você aprender como pesquisar. E eu fui na documentação jurídica. Aí descobri o que é mais interessante. Zungu era uma casa de africanos. Casa de africanos. E Zungu era o cortiço de africanos. Havia o cortiço, que está aí até hoje, e havia o cortiço onde moravam e se reuniam os africanos e seus apaniguados, filhos, netos, bisnetos, né? E aí eu comecei a levantar aquele material. E eu vi que era impressionante, porque você podia localizar quem eram as pessoas, onde estavam. Quer dizer, eu localizei, isso até hoje não terminou. Não é um tema que acabou, deveria ser pesquisado mais. Mas infelizmente não foi feito isso. Uma rede subterrânea, embaixo do Rio de Janeiro, embaixo é figurativo. Mas dentro do Rio de Janeiro havia uma rede subterrânea de casas onde pessoas africanas, escravos, se protegiam, se escondiam, se alimentavam fora da ordem policial, da ordem branca, fora da ordem escravista. Eu falei, rapaz, dá para montar essa rede, porque a gente dá para encontrar as casas das pessoas. Aí eu comecei a pegar nos jornais, o que me ampliou ainda mais a informação. Então, na verdade, é uma cidade embaixo da cidade. Você tem a cidade dos brancos, de 150 anos atrás, a cidade. E tem Parece até coisa, parece até coisa daqueles filmes da Idade Média, né, cara? Tudo escondido, né? Exatamente. No meio de uma repressão terrível, no meio do obscurantismo, que está voltando aí, infelizmente,
É isso Havia aí. uma cidade oculta, uma cidade escondida. Inclusive, também para capoeiristas, que também eram perseguidos. Os capoeiristas eram jovens da população negra. Capoeirista jovem, entendeu? Em geral, sacerdotes são mais velhos. Então, os jovens, em geral, enfrentam. Entendeu? É, submundo. A ideia realmente é essa. É um submundo, havia um subterrâneo. E esses indivíduos estavam recriando suas culturas. Eu pude encontrar o nome deles, o endereço, trabalho, nome do pai, nome da mãe, condição jurídica, montar uma rede de pessoas que não só eram negras, não, tinha portugueses, entendeu? Mas a maioria eram pessoas pretas e pardas, que é o termo de época. Quer dizer, abaixo da cidade branca havia uma cidade negra escondida. Eu, para fazer a pesquisa, eu pedi uma bolsa da Fundação Ford. Ganhei. Foi a minha segunda bolsa da Fundação Ford. Aí eu fiz o texto e depois eu mandei esse texto para o Arquivo Estadual. Não tinha nem expectativa de que ia sair alguma coisa. Prêmio do Arquivo Estadual. Só um pouquinho aqui. Aí, galera, aproveitar essa pausa que o mestre Carlos Eugênio deu. Vamos apertar aí, vamos clicar para depositar o valor. Se vocês acham que a palestra é boa, vocês depositam aí a partir do que vocês acham que ela merece. É tudo em reconhecimento ao mestre Celso. O pagamento hoje é para o mestre Celso. Muito obrigado, mestre Celso. Vai lá, Eugênio. Então, eu descobri uma população imensa que vivia não apenas de comer, porque Zungu, na verdade, é língua do Congo. É Nise Angu. Nise é casa. Casa a de língua Angu, né? Bakongo, que é a língua da boca do Zaire. Quem me explicou isso foi o professor Robert Sleines, entendeu? Que é um professor que é o maior especialista brasileiro do Brasil. Ele não é brasileiro, mas é do Brasil. O maior em cultura banto. Professor Robert Sleines da Unicamp, né? Então, Nise Angu, casa de Angu, né? Então havia a comida do escravo, mas a comida, na verdade, era só, digamos assim, um pretexto. O principal era o encontro, porque o africano, ao oposto do europeu, ele é muito gregário. O que é gregário? Ele dá muita importância ao grupo, à cultura. Enquanto que o europeu individualista, em geral, é a origem do individualismo burguês, o africano não. O africano vive do grupo, da sua etnia. O grupo é mais importante que o indivíduo. Mas naquela sociedade que eles foram capturados, que estão no exílio, na diáspora, que é um exílio, a escravidão é o exílio, né? Eles reconstroem a sua cultura e reconstroem a sua religião. Então, na verdade, é um mistério que envolve outro mistério, já que, na verdade, aquela religião era a coisa mais proibida que existia na época, né? Seria a origem das religiões afro-atuais, que atualmente estão livres da repressão, teoricamente falando, que ainda há intolerância, mas são diferentes daquela região africana do passado. Sim. Não pensa que é igual, não. É uma reinvenção aqui no Brasil, né? É uma reinvenção. A cultura africana o tempo todo é reinventada. As pessoas querem saber da pureza, do que é puramente africano. Coisa da pureza não existe. A cultura é reinventada. Como a cultura do português também é reinventada na colônia. A cultura está o tempo todo em movimento, foi o que eu falei, né? E eu percebi que essas pessoas se conheciam, sabiam, mais ou menos como eu falei em relação à capoeira, em relação ao território. Mas o território da capoeira é, em princípio, um território, digamos assim, hostil. O que quer dizer um território hostil? Quer dizer que o domínio de um território muitas vezes se opõe
ao domínio de outro território. Então, na raiz da capoeira, existe uma hostilidade interna da capoeira, que até hoje tem um eco, né? Sim. Até hoje a capoeira ainda é um ambiente, diminuiu, graças a Deus, mas ainda mesmo com uma certa disputa interna, Tem tensões, conflagração. existem tensões, né? Tensões, você entendeu? É difícil formar uma frente única da capoeira, Verdade, é uma coisa que eu estou tentando. A coisa da educação, um pouco essa tentativa, Aham. né? Lá não, as casas, na verdade, não tinham domínio territorial, porque elas eram ocultas. O domínio territorial, em geral, ele envolve visibilidade. Né? Para dominar um território, você tem que aparecer. Ó, esse território é meu, ele não é seu. E ele começa aqui. Se você invadir para cá, você vai sofrer a represália. Eugênio, Então, o território envolve visibilidade. O Zungu não. O Zungu, ele é invisível. o Ninguém Zungu vê. seria uma irmandade negra também? Não. A Irmandade é o seguinte, a Irmandade é muito mais aberta. A Irmandade é a única forma de organização dos escravos legalmente permitida. Não Olha, confundir com tolerada. sim, sim, sim. A capoeira é uma forma de organização. Ela pode ser tolerada, mas a capoeira não é legalmente permitida. Entendeu? O quilombo, ele pode ser tolerado, mas o quilombo não é legalmente permitido. A Irmandade, ela é legalmente permitida. Ela está dentro da religião cristã, católica, apostólica romana. Para o branco, para a elite branca, ela é uma forma de conversão, de dominação cultural. É a famosa guerra cultural, que a guerra cultural é domínio cultural. Quando se fala guerra cultural hoje, Entendi. as pessoas falam em guerra cultural aí no governo federal, Sim. na verdade elas querem falar domínio cultural, controle cultural. Então você tem que perceber como é que é isso. Entendeu? Ô, Então, mestre, teoricamente, a Irmandade é para controlar os escravos, mas para os escravos tinha um outro significado. sim. Era uma Agora, forma de organização. voltando ao Zungu, depois a gente vai chegar nas Irmandades, só uma dúvida mesmo que eu tive, mas voltando ao Zungu, o Zungu ele teve um aspecto não, de alimento, é claro, eu já li o seu livro Zungu, é o livro que eu mais gosto, gosto de todos, mas o Zungu tem um axé especial, ele já li várias vezes. Ele tem um lance da alimentação e essa união ela passa muito pela alimentação, pela confraternização, que é a alimentação entre os confrades. Tem alguma coisa nesse sentido? Veja bem, o que acontece? Na África, as etnias em geral utilizam a comida como marca étnica. Cada etnia tinha a sua forma de comida. Pode até ser a mesma comida, mas ela é feita de uma forma diferenciada. Então há uma diferenciação. O meu grupo, ele é diferente do seu grupo, porque a comida que nós comemos, ela pode até ser a mesma, mas ela é preparada de uma forma diferenciada. Então, na África tradicional, não é África moderna, toma cuidado com isso. Na África tradicional, a comida é uma marca de identidade étnica, uma marca de diferença. Eu pertenço a uma etnia, você pertence a outra, então a forma que nós temos de comer é diferenciada. Ou então o preparo é diferenciado. Você come comida, eu como a mesma comida, mas a forma como nós preparamos é diferenciado porque a comida é um sinal de diferença étnica, de diferenciação. Na escravidão isso acabou. Acabou como? É imposto ao africano uma única forma de comida, principalmente no meio urbano. No meio urbano, a principal comida do africano é o angu. O que é o angu? O angu é a polenta. É aquela massa de mandioca preparada com água, que faz aquela massa que parece, né, o angu. Mas o angu, na verdade, ele é um veículo. O que é veículo? Que você pode botar vários produtos dentro do angu. Você pode botar carne, pode botar verduras, pode botar... Então, ele, na verdade, ele serve para várias coisas. Você entendeu? Então, o angu não é um prato único. Ele pode ter infinitas possibilidades. Todos os alimentos cabem dentro do angu. Mas, de princípio, é essa comida do escravo de ganho.
é o angu, é a comida diária. Porque o escravo de ganho, que fica na rua, que é o espaço do capoeira, ele não mora com o seu senhor. Aquela imagem da mídia, né? O escravo voltando para casa, dormindo embaixo da escada, não. O escravo urbano, ele em geral, ele tem a sua casa. Ele aluga ou até compra a sua casa. Ele tem dinheiro. Ele é um vendedor, ele é um ambulante. Ele é a raiz do camelô atual. A tradição bem carioca. O escravo de rua, o escravo ao ganho. Ele está na rua para vender o seu produto. Então, ele só vai para o seu senhor uma vez por mês entregar dinheiro. Ele deve, que é o jornal, ou a jornada. Então ele vai lá e entrega esse dinheiro. Mas ele mora sozinho. Então ele tem uma liberdade que o escravo rural nem sonha. Ele tem a sua casa e ele só precisa entregar a comida, o resto é com ele. Entendeu? Inclusive a sua comida, que ele sustenta o senhor, em geral é classe média, uma pessoa com condição melhor, e sustenta ele e a sua família. Ele tem que trabalhar para dois. Que é, em geral, a ordem escravista. Trabalhar para dois. Então, o que acontece? O que acontece é que ele come na rua. Ele está o tempo todo na rua para vender. Entendeu? Ele só sai da rua de noite, por causa da ordem do Aragão. Aragão é o sino que toca 10 horas da noite, mas porque também não tem luz na cidade. A cidade é escura. Então, você não consegue vender de noite. Então, ele começa a vender quando o sol nasce. E na rua, você tem o zungu, que é a capa do livro. Ali você tem um angu. Sim, sim. Tem a africana do Congo. Por que eu sei que é do Congo? Porque ela está usando o turbante de uma maneira. Ela está amarrando com um pano vermelho a cabeça grande, raspada, que é o indício de quem chegou há pouco tempo na América. Uhum. E está usando um pano vermelho, que aliás é um símbolo da capoeira. Sim, Você sim. tem grupos de capoeira que usam o vermelho. São dois grupos, o Guaiamucho. vermelho e o amarelo. A capoeira escrava e africana. Então o que acontece? O angu é a comida de todos eles. Sim. Abre uma aspas aqui. A gente vai fugir um pouquinho do zungu, porque tem uma pergunta importante, eu acho que vale a pena a gente aproveitar. Olha, o mestre Flávio Saudade, ele fala que no Congo tem várias etnias, ele confirma o que você está falando, ele é faz um trabalho maravilhoso na África. Tem que levar o professor Carlos Eugênio lá para conhecer, para poder teorizar em cima da sua prática, que é muito bacana. Mestre Martins está falando aqui que já fez um depósito, ele sugere até um valor de R$50. A gente deixa à vontade para a galera aproveitar essa linda palestra e valorizar os mestres, né? Enfim. E uma pergunta do mestre Burguês. O mestre Burguês pergunta: o que é que você acha se existe alguma contribuição indígena tupi-guarani na capoeira? Bom, eu já falei sobre isso. Sim. A palavra capoeira não é africana. Alguns tentam forçar uma barra, mas não é. Capoeira, capó, é indígena. Entendeu? Então, o próprio vocabulário está indicando uma origem nativa. Ela não veio. Se ela tivesse vindo da África, como algumas pessoas falam, ela poderia ter uma origem africana, um nome africano. Não tem, porque ela nasce do Brasil. Nasce de ancestrais africanos. Eu acho que a grande contribuição é essa. A cultura da formação da capoeira, mesmo a cultura urbana do século XVIII, ainda é fortemente indígena. Você pega os documentos da época, século XVII, XVI, você lê em português. Mas quem fala e lê português na época é a minoria. Inclusive, a maioria dos brancos são analfabetos. Não escrevem. Então, o que você tem ali no documento é uma língua que é a minoria. As pessoas no Brasil, em grande maioria, inclusive brancos, falam tupi-guarani. Até o 18 é a língua dominante no Brasil. Inclusive no Rio. O braço que vai erguer o arco da Lapa é o braço do escravo indígena, não é africano. Nossa. Porque o africano só entra aqui já depois, já no final da obra, 1718, para a cidade, em grande número. Até esse momento ainda tem muitos indígenas no Rio de Janeiro.
É quando abre o caminho novo das Minas. Perfeito. Então, existe uma ligação. Mas a origem escrava, ela é muito importante. E legalmente, quem é escravo é o africano. O índio é escravizado, mas legalmente não é escravo. É uma forma de ocultar da lei, que desde o século XVI proíbe a escravidão indígena, né? Então, possivelmente o vocabulário da capoeira tem uma origem africana, tem uma origem indígena, pela presença dos povos indígenas forte naquele período colonial até o século XVIII, até o Marquês de Pombal. Tá bom? Perfeito. Voltando para a questão do Zungu, qual a relação da capoeira e do Zungu? Bom, veja bem, os zungus eram como se fossem postos de abastecimento. Eram casas onde o africano escravo ou crioulo ou o africano liberto, não é questão de ser escravo ou não que define, é a sua origem africana. E aí, uma coisa que eu não sei que eu falei para você, que é a coisa do crioulo de primeira geração. Eu falei isso? Sim, falou. Então, esse crioulo, ele vive numa comunidade de africanos. Então, ele, de certa forma, ele participa. Não é um grupo fechado. Tem pardos, tem mulatos, tem brancos, mas, em geral, a base cultural é africana, é a vida comunitária. Então, nessas casas, o indivíduo se reabastece. Se reabastece de alimento, porque, em geral, essa casa é escondida. Ela não fica aberta ou exposta. Ela é oculta. Por quê? Por causa do poder policial. Você tem, por exemplo, leis da Prefeitura do Rio. Você vê como é que ele é uma coisa bem carioca. Da Prefeitura do Rio, no caso da Câmara Municipal do Rio, na minha prefeitura na época, perdão, entendeu? Que é o Código de Posturas, proibindo o zungu, já em 1838, proibindo casa de zungu ou angu. No entanto, acontecem. Então, muitas vezes o capoeirista, perseguido pela ordem policial ou por outros capoeiras, é bom nunca deixar de lado isso, entendeu? Quer dizer, ele vai e consegue abrigo numa casa dessa. Entendi. Onde ele vai ter comida, onde ele vai ter descanso, onde ele vai ter... Como é que entra numa casa dessa? Em geral, nas casas na época, você olhava uma casa, tem que conhecer um Tinham pouco da códigos? arquitetura. Tinham códigos? Tinham códigos. Você, em geral, tinha, assim, uma casa porta e janela. Uhum. Como tem lá no início da Riachuelo, tem uma casa dessa ainda. Tá lá, no início da Riachuelo, do lado esquerdo, entendeu? Pouco antes, depois do túnel, né? Que dá pro Frei Caneca, interessante isso, né? E do jornal Dia. Tem no lado esquerdo uma casa, porta e janela. Aquilo é uma típica casa do Rio do século XIX, raríssima. A maioria foi toda destruída, a maioria foram demolidas. Mas aquela ali sobrou. Você tem porta e janela. Você acha, não, a casa é minúscula, não cabe nada aqui dentro. Mas na verdade é um engano, é mais uma coisa para enganar. Porque a casa tem um corredor. Esse corredor não é daquela casa. Esse corredor é de uma longa sucessão de casas que vão lá para dentro. Então você entra, passou a primeira porta, tem um quintal, tem uma outra porta, tem um outro corredor, tem outro quintal, tem uma outra porta, tem um outro corredor, tem um outro quintal. Então é um universo, é um mundo lá dentro. Quer dizer, a arquitetura colonial, ela facilita isso. Já que, de acordo com Gilberto Freire, a casa domina a rua. Em geral, o zungu fica lá para dentro. E qual era o código? Porque é igual os códigos, né? Você hoje passa no Rio de Janeiro, em alguns lugares, não sei, vê uma lâmpada vermelha, você já imagina que ali é um lugar de prostituição e tal. E o código do zungu, qual era? Em geral, eles se conheciam na rua. Entendeu? E se conheciam na rua e
Na rua, eles iam receber o local onde era o zungu, entendeu? Local de proteção. Por exemplo, tem muito zungu, que a proprietária do zungu era uma pessoa só, uma africana, uma quitandeira da costa da mina, uma africana usando turbante, pano da costa, igual a baiana atual. Sim. A baiana atual, ela é uma herança da quitandeira da costa da mina. E aí elas ficavam na rua conversando e muitas vezes passavam a localização, o endereço das casas. A pessoa ia lá, batia a porta, você abria uma parte da porta, via quem era, a pessoa entrava. Ou então as marcas étnicas, né? Como tem aqui, por exemplo, os africanos como é que é o nome Monjolo. Sim. São 3 marcas que vinham Sim. vertical, embaixo do olho, no queixo. Aqui Signos de pertencimento, né, mestre? Signo de pertencimento, a nação Monjolo. Heranças da África, porque isso era feito lá, não era feito aqui. Aqui era feito só a marca da compra. Aliás, também era feita na África, o ferro quente. Eugênio, me tira uma dúvida. Então, havia essa coisa de casas de abastecimento, de proteção, para o cara escapar de uma perseguição. De repente ele está andando na rua, sozinho, e vem um policial. O policial reconhece ele, de uma correria. Aí o policial começa a segui-lo. Aí ele entra, de repente ele entra num beco, do beco entra numa casa, aí o policial não consegue mais entrar. Eugênio, duas coisas. Teve uma ideia do Flávio Saudade aqui, do mestre Flávio Saudade. Eu até já tinha pensado em falar com você. A gente podia marcar um passeio, um tour pelo Rio Antigo, levar os capoeiristas e você mostrar onde era o Zungu, cemitério dos Pretos Novos, dos Pretos Velhos, onde tinha algum cortiço que era dos capoeiras. A gente podia bolar um passeio desse com a galera, um tour guiado, claro, pagar o mestre Carlos Eugênio, que andar no sol não é mole, né, meu parceiro? Você está precisando pegar um solzinho. Agora, uma questão. Eu ouvi de um babalorixá famoso que algumas oferendas feitas supostamente a orixás eram disfarces para alimentar escravos fugitivos que passavam na rua e vinham aquela comida e faziam uso. Isso é verdade? Pode até ser. Eu acho difícil, porque é o seguinte, nunca faltou comida. Comida havia. Em todo canto você tinha uma preta fazendo uma cozinha, vendendo um angu, que aliás aparece na gravura do Rugendas. Se você pegar a gravura do Rugendas, que está no meu livro, posso mostrar? Porra, esse é o Jabá. Momento Jabá, galera, vamos lá. Pera aí, momento cultural. Pera aí, vou pegar. Jabá é sacanagem, né? Momento cultural. O cara ainda me deu uma trava dentro da diplomacia, vocês viram aí? Galera, aproveita aí e clica. Mestre Martins já clicou, Mestre Flávio Saudade clicou, Contramestre Aguibara clicou. A galera aí, vamos clicar aí, Mestre Robertinho clicou. Vamos lá, clica aí. Quem tem PayPal, é só colocar esse e-mail que está em cima. Quem não tem, vai pela conta do Banco do Brasil, tá? E faz o depósito, porque essa live aí é em reconhecimento ao Mestre Celso, o mestre mais antigo em atividade no Rio de Janeiro. Então, galera, é a hora de vocês fazerem o depósito de vocês. Não tem criança esperança? Esse aqui é o Mestre Esperança. Vamos lá. Foi. Então você vê aqui. Eita, deixa eu botar... Porra, meu irmão. Sim. Você vê que eles estão jogando. Sim. São grupos rivais. Sim. Você percebe que cada um está usando uma cor da calça diferenciada. Sim. Um está usando amarelo, outro está usando vermelho. Sim. Então são rivais que podem lutar até a morte, mas que também disputam espaço. Lutar até a morte não quer dizer que não haja uma cultura comum, não haja uma possibilidade de paz para testar a habilidade. Então essa é uma capoeira estilizada, como brincadeira. Capoeira não como luta, como brincadeira. Tem os dois. Mas você percebe que tem uma mulher. Tem uma mulher afastada, sentada ali. Peraí, fica parado, comida. Eugênio, tem que parar com o negócio, bicho. Tu tá mexendo com essa parada, fica parado, velho. Peraí. Porra.
Porra, aí tô vendo tua mão, nego. Tá difícil. Cadê, velho, a mulher? Tá vendo? Eu não tô, não. A galera tá vendo? Eu não consigo, não. Eu tô ficando velho, não consigo enxergar nada, velho. Porra, para o livro, velho. Para o livro. Ave Maria. Ah, tô vendo. Tá vendo ou não? Agora tô. Tá vendo ou não? Sim, sim. A mulher Então sentada você de vê que tem uma branco. mulher ali, É, a mulher sentada de branco. sentada de branco. Isso, Fabrício Urso deu a cola aqui. Isso, Exatamente. boa. Essa mulher é uma vendedora de angu. Então quer dizer que ali, Perfeito. sabe onde é que é essa cena? Não, aonde? Essa cena é nos fundos da atual Central do Brasil. Atrás Opa. você vê o Morro da Providência. E do outro lado o Morro do Livramento. Ah, Porque são dois morros que descem assim, eles confundem, entendeu? Não tem abertura entre eles. São um morro, mas tem uma descida. Então você vê ali os fundos da atual Central do Brasil. Então tem uma mulher vendendo angu. Onde tem a afluência de africano, tem um angu. Entendeu? sim. Então existe uma troca ritual. Teoricamente, essas alimentações para orixá, essa comida para orixá, elas já eram recolhidas pela polícia. Ah, Entendeu? sim. Então, eu não vou discordar do É. mestre, apenas eu quero saber Mas eu ouvi de onde é que ele pegou essa É, informação. eu porque também perguntei, acho- mas eu também perguntei, mas esse pessoal da cultura popular, né? Eles aprendem isso com os ancestrais dele e eu não tive essa informação. Mestre, aproveitar em porque o ancestralidade. fugido, eu já estudei o fugido. O fugido urbano, tem o fugido Sim. rural e o fugido urbano, é diferente. O fugido rural, quem conhece é o professor Flávio Gomes. O fugido urbano, ele não sai da cidade. Ele, na verdade, busca oportunidades de ganhar dinheiro ou liberdade dentro da própria cidade. Porque a cidade é grande. Cidades pequenas não permitem isso. Mas cidades grandes, para o padrão da época, como o Rio de Janeiro, porque o Rio era grande para a época, Sim, entendeu? O Rio não era só a área central. O Rio era toda a Guanabara. Mas toda essa área fora do centro era área rural. Então a Zona Sul era área rural, semi-rural. A Zona Norte é semi-rural e a Zona Oeste, então, completamente rural. Então, havia aquele centro, aquele núcleo. perfeito. Mas, na verdade, o escravo ele percorre a área da cidade e vai conseguindo o quê? Oportunidades. Então, tem muitas vezes, inclusive, o escravo volta para o seu senhor. O pessoal acha que tudo que é fuga é para Palmares. Vou fugir para Palmares. Não, ele volta. E ele pede o quê? Ele pede arrego. Ele pede, ó, fui lá, peguei uma mulherzinha, tomei uma cachaça, joguei uma roda, papapá, brinquei, trabalhei, estava com fome, que não sei o que lá, e coisa e tal, não tinha dinheiro para te entregar. Então agora estou voltando. Porra, toma, pum. É uma fuga também em busca do lúdico, talvez, né? Em algum momento É uma de evasão, fuga né? temporária e rápida. Sim, Porque o pessoal trabalha com a ideia de fuga, assim, vou fugir para Palmares, vou fugir para sempre. Entendeu? Não, não é isso. Ele foge e volta, foge e volta, foge e volta. Sim. Fuga é uma pequena oportunidade que ele tem para conseguir, digamos assim, receber, ganhar, ter oportunidades. Oportunidades amorosas, oportunidades de comida, de dinheiro, de ganhar dinheiro dele, dinheiro para ele. Você entendeu? Perfeito. Fugir até da ordem policial, fugir de outros escravos, Sim, que às vezes ele é perseguido por outros escravos, por causa da dominação etnia. territorial. Porque se o cara pertence a uma malta e ele vai vender numa rua que pertence a outra malta rival, ele vai enfrentar a diversidade, porque a lógica é territorial.
É igual hoje no Rio de Janeiro, o cara que é do Comando Vermelho vai em área do terceiro comando, ADA, Exatamente. né? Ou Ele vai milícia. invadir a área de terceiro comando, ele sabe que é a área de terceiro comando. Tanto que eles botam na parede, ó, isso aqui é comando vermelho, não é É. terceiro comando. Não é TC, isso aqui é CV. Então eles botam Ô, pra o você Eugênio sabe saber tudo do Rio de Janeiro. qual o Eugênio, território. Na minha rua tem, pô. Na minha rua tem. deixa eu te Comando fazer uma vermelho. pergunta aqui, querido. São Fala. duas perguntas. Aproveitar antes da pergunta, falar que muito foi falado esses dias aí na internet sobre ancestralidade, valorização da ancestralidade. Eu acho que a gente tem que pensar nessa valorização para ad lives, ad eterno, nos eventos, mas aproveitar nesse momento agora e fazer a doação para o mestre Celso, que é o mestre mais antigo em atividade do Rio de Janeiro. Está aí a conta dele, o dinheiro é todo para ele. Por favor, é só depositar aí, entrar no PayPal ou no Banco do Brasil e fazer o depósito para o mestre Celso. Não adianta depois fazer ladainha e fazer camisa, certo? Então vamos lá, mestre. Tem aqui uma pergunta. Por que o nome Angu a Baiana? Na verdade, você tem os africanos do Rio, que em geral eram africanos do Congo e Angola, entendeu? E os africanos da Bahia, que em geral eram africanos da atual Nigéria, ou do Benin. Eram os Nagôs, os Yorubas, os Jejos, Hausa, né? Então você tem uma cultura um pouco diferenciada que se torna um pouco uma coisa meio regional. Por exemplo, o turbante. Como é que você viu uma africana com turbante andando na rua? Uma africana da Costa da Mina, que todas vinham da Bahia. Não tinha a Costa da Mina de Angola. Entendeu? Botou o turbante, é uma marca étnica. Eles falam assim, vestido à baiana. Esse é o termo de época. A Vestido, moda, se né? bem que- Aquele a acre moda asiado, da né? Bahia. Aquele acre Se bem que asiado, tem né? uma coisa, o turbante da baiana, a baiana é crioula, nasceu na Bahia, então ela é menor. Você pega o turbante hoje da Mãe de Santo, ela é menor. O turbante da africana, ele é maior, um turbante bem grande, você entendeu? Então não é a mesma coisa. O turbante também é marca de identidade. O turbante vermelho é do Congo. Tem turbante do Congo? Tem. Tem mulher que bota pano vermelho na cabeça. Esse pano é do Congo. Em geral, as iorubás usavam um pano branco para a cabeça. Entendeu? As nagôs. Então é uma marca de diferenciação étnica. Né? Agora, como é que foi a pergunta mesmo que ele perguntou? Eu esqueci a pergunta. Do castigo, mestre. Se tinha um castigo para os fugitivos. Não, a pergunta não foi essa, não. Tem a pergunta anterior. Eu perguntei Tem do a Angu a pergunta Baiana. sobre Do Angu a baiano. Baiana. O Angu a Baiana. Ah, então na verdade o angu, a baiana, é um angu que tem camarão. Opa. Que era uma A gente coisa come muito com bofe, comum. velho. Pô, o Até hoje. Angu do Gomes é com bofe, mano. É. Entendeu? Bom demais. Mas na verdade Bom o angu demais. baiana. É, porque o angu do Gomes já é uma modernização. Mas o angu a baiana, que tem na internet a receita, e que se fazia ali na Saúde, eu comi angu a baiana ali na rua Pedro Ernesto, antiga rua do cemitério. Aí, Na Eugênio, esquina- pra quem é da nossa geração e voltava da esbórnia, da noitada, tinha que parar no Angu do Gomes, né, não, velho? Pra curar ressaca, hein? Tinha um angu do Gomes móvel, né? O angu É. do Gomes móvel Barraquinha do ficava Angu do ali. Gomes. Ficava um ali na Praça 15. Que a Sim, Praça porra. 15, É aquele que é o ela bicho. tinha, antes de demolir o elevado, embaixo do elevado, tinha na noite de sexta-feira o mercado de peixe. Sim, A sim, herança do sim, antigo sim. mercado do peixe. A gente bebia, enchia a cara, ia lá comer peixe, peixe frito. E às vezes Isso. comia peixe frito com angu. Porque o Me- angu, o a mestre grande ideia do Gomes, Ah, que ele ficou rico, é porque o angu do Gomes é móvel. pode Ele crer. se locomove, ele anda. Então tinha um angu do Gomes na Cinelândia, ali na Rua do Passeio, ali ainda tem, né? E tinha um angu do Gomes da Praça 15, que ia para lá Sim. na hora que tinha a peixada, embaixo do elevado. Tinha os Pode pilotinhos do crer. elevado e ficavam embaixo do elevado vendendo peixe. Na Eu Feira de fui São Cristóvão muito lá. tinha uma barraquinha também, botavam lá um carrinho. Agora o mestre burguês está falando que comeu o Angu do Gomes com o Arthur Emílio. Olha que privilégio, que maravilha, hein? Ah, maravilha, esse é fundador.
Esse é fundador. Agora vem cá, você estava precisando falando do fazer... camarão, que o angu da Bahia tem camarão, o nosso não. Qual é a diferença? Porque é o seguinte, na Bahia o camarão é muito comum. Hoje, por exemplo, o camarão no Rio é comida de rico, né? Camarão Ih, tá parece baratinho muito agora. caro. Ó, opa, peraí, aspas. O pessoal aproveita para comprar agora que na pandemia tá R$19 o quilo, parceiro. É só procurar. Lá no Alemão tava, no subúrbio, 19 cruzeiro. Eu vou procurar, porque em geral é 30. É, Entendeu? baixou, pai. Mas eu comprava ali em Coelho Neto a R$ 30 o quilo. Eu fazia no alho e óleo. O que acontece? Eita. Na Bahia, eu morei na Bahia há 15 anos. Não, é óleo, você bota... Vou fazer a famosa receita aqui. Você bota ali um pouquinho de óleo. Momento azeite. Masterchef. Peraí, Não momento bota óleo, Masterchef. Faz aí, faz aí. Você tem que botar azeite, Ah, você tem que botar cebola roxa, e cebola você não gosta tempera a dessa porra, gosto. não. Tem Vamos que lá. botar coentro, botar salsa, aí você bota tudo. Aí você deixa, pode botar um pouquinho de óleo também, mas em geral é azeite. Boa. Deixa requentar, dá aquele cheiro. Aí você joga o camarão dentro. Há muita gente que não gosta de cabeça, corta a cabeça, tudo bem, cada um faz do seu jeito, mas corta a cabeça, você bota aquele camarão grande, com casca e tudo, vai ter casca dentro. Aí você refoga. Tem que ser aquela frigideira grande, mas funda. Você entendeu? Aí você Sim. refoga. Porra, velho, Pô, é demais, viu? me deixou com água alho e na óleo. boca. Aí, tem que fazer agora igual aqueles casos da Ana Maria. Como é que é? Mas Então, por o que negócio é o ideia? seguinte, na Bahia, até hoje, É. eu fiquei bobo, mãe na Bahia há 15 anos. Na Bahia, camarão é comida popular. Eu falei, interessante. Eles vendem um camarãozinho pisado, pequeno, não é esse grande do Rio. Camarão pequeno, mais barato, que ele é criado em fazenda. Não é pescado no mar, então é mais em conta. Você entendeu? É criação de um camarão. E esse camarão, ele é cortado, a cabeça, e ele não é torrado, não. Ele recebe queimado com fumaça, esqueci o nome agora. Defumado. Entendeu? Defumado, é defumado. Também de saquinho, assim, na Bahia é barato. É barato. Então qualquer comida baiana, qualquer acarajé tem camarão. Sim. Tem camarão e tem seco, dendê. né? Camarão seco, camarão seco. Aqui no Rio, o camarão é maior, é mais caro e não é aquele camarão seco. Então é uma comida mais cara. Lá na Bahia não, na Bahia é um camarão menor, mas ele é mais barato e mais comum. Qualquer buraco de Salvador você encontra o pacotinho de plástico de camarão seco. Ele é muito usado em terreiro para fazer comida. Todos os pratos para orixá tem camarão. Eita. Dificilmente você vai ter o ó. Sabe o que é o ó, né? Não, o que é o ó? O ó é... O ó é linguagem de Mona, né? É linguagem de Mona de EQ. Quando isso, falar é o ó. Correto. O ó é quando você não pode comer. É a proibição. É o Então, ó. você é filho de um orixá. É o tabu, é a interdição, o ó. O ó é interdição de alimentação. Você não pode comer, maneiro. tem um peixe com pele. Não, teu orixá não permite comer peixe com pele. É o ó. Se comer, você pode passar mal, inclusive passar mal. Ganhou outro sentido, essa palavra ganhou outro sentido, né? Pra tudo, né? Tem uma coisa ruim, isso aí é o ó. Esse cara é chato, esse cara é o ó, né? São os africanismos. Fantástico. É o ó, mas na verdade é o ó Yorubá. É o ó, a interdição alimentar do filho do orixá pelo alimento. Pelo orixá. Porque o orixá não pode comer isso. Você é o quê? Sou de tal orixá. Não pode comer. Então o próprio pai de santo... É primo irmão da Quizila? O ó é primo irmão da Quizila? O ó é primo irmão da Quizila? Quizila já é mais um termo banto. Quizila é mais confusão. Desordem, confusão. Vou aprontar a Quizila. Chegar lá e... entendeu? Quizila é mais confusão, é mais desordem. Entendi. O ó é mais interdição. Não quer dizer desordem. Maneiro, hein? Porque o ó é a interdição. Quando você é filho de um orixá tal... Esse orixá não pode comer essa comida, não come e você não pode. Se comer, é o ó. É o ó. É proibido. É o ó. É W-O. É o ó. É W-O. Assim que se fala. Ó com trema, inclusive. Legal. É Yorubá. É o ó. É assim que se fala. Ó, tem a galera da Irlanda aí, cara, mandando um abraço pra você. O ó chegou na Irlanda, meu irmão. A tua receita...
A tua receita chegou Pergunta da para Irlanda. ele. Eu estou lendo agora sobre o Home Rule, sobre Eita. a luta da independência da Irlanda contra a Inglaterra. Sem nem falar há isso, 100 meu anos pai. atrás. Eu não sei nem falar essa palavra. Poder doméstico, Home Rule. É quando a Irlanda, há 100 anos atrás, iniciou uma guerra de independência contra a Inglaterra. Interessante isso. A Irlanda se livrou da dominação inglesa. E é o só War. um pedacinho dela. Essa guerra é o War. É Kizila. Pro inglês, pro irlandês, inglês era o War. Eles odiavam o inglês. Era proibido falar inglês. Eles se detestavam. Hoje não. Irmão, a gente está chegando ao nosso final, que a gente vai começar com o mestre Celso. Mas deixa eu te fazer mais uma perguntinha aqui. A gente tem a diferença, porque o angu do Gomes, o angu que nos foi passado para o carioca como angu à baiana, ele é com bofe. Você tem ideia dessa ressignificação? Onde começou, como começou, ou se perpetuou pela aculturação? O pessoal fala assim, coisa errada. Porque os baianos começaram a chegar no Rio depois da abolição. Não é verdade. Eles já estão chegando tão antes. Tanto que a pequena África, né? A tia Ciata, sim. Ela vai chegar ao Rio com 16 anos, em 1876. Inclusive, eu encontrei o navio que a trouxe. Em geral, era um homem adulto, preto, baiano, acompanhando, escoltando 3 ou 4 mulheres que vinham da Bahia para o Rio no vapor, que fazia a ligação. Eu encontrei o nome da tia Ciata nesse vapor. Nossa! E elas chegavam aqui porque a mulher era renda, era dinheiro, então tinha que ser protegida. As mulheres davam muita renda por causa da venda de rua. Tem filho, né? Não, por causa do comércio de rua, da quitandeira. Sim. As grandes quitandeiras eram mulheres, entendeu? Então a tia Ciata chega aqui no Rio em 1876, com 16 anos, muito antes da abolição. Então isso aí não é correto. Agora, o que acontece? O que acontece é que depois da abolição tem uma segunda onda de africanos, né? E depois de 1930, praticamente essa imigração desaparece, acaba. Chega muito pouco baiano para o Rio de Janeiro, né? Então a cultura baiana, ela é ressignificada. Inclusive muitos terreiros de candomblé do Rio de Janeiro foram fundados por baianos, inclusive no interior. Fantástico. Inclusive o terreiro que eu frequentei em Vilar dos Teles. Nossa Senhora Mãe dos Homens. Entendeu? A mãe de santa, até eu esqueci o nome dela. Ô Eugênio, querido, as mulheres... Eu frequentei. Então as mulheres tinham um poder muito grande. Então elas vinham escoltadas para serem protegidas da violência racista. E elas foram as grandes aglutinadoras. E esse branco voltava, né, para a Bahia para pegar mais mulheres. Elas foram as grandes aglutinadoras e centralizadoras dessa cultura africana. Elas organizavam isso, não é isso? O que havia é o seguinte: o espaço da mulher na escravidão, ele é diferenciado. Por quê? Porque para cada uma mulher vinha 3 homens. Então, porque a maioria dos escravos ia para o meio rural, para trabalhar na roça. Então tinha que ter força. Então a maioria era homem. Então de cada 3 homens vinha uma mulher. Entendeu? E iam para o meio rural. No meio urbano, não havia esse trabalho de lavoura. É lógico. Qual é o trabalho do meio urbano? Era serviço. O pessoal fala hoje, categoria serviço. Não era o primeiro setor, não era na agricultura. Era o terceiro setor, serviços. No serviço, a força física, não era importante. O importante era a habilidade e a simpatia, a empatia. Então tinha muito mais africana no meio urbano que no meio rural. Eu encontrei isso em Salvador. Tanto que tem um livro sobre Salvador, escrito por uma antropóloga americana, que foi inclusive amante de Edson Carneiro, que é chamado A Cidade das Mulheres. Não conta isso para os outros, cara. Quem? Do Edson Carneiro. Isso aí é notório. Você tem 80 anos, 90 anos. Todo mundo sabe que ele era amante do Edson Carneiro, a americana. Até esqueci o nome dela. Mas tem um livro que ela fez chamado Salvador, Bahia. Mas a gente tem que ter um código, mulheres. Eugênio, a gente tem que ter um código, não pode contar para os amantes das pessoas, deixa quieto. Não pode não? Não. Então tá bom, então não vou contar, entendeu?
Ele tinha um caso com Arthur Ramos também, não vou falar isso não. E aí Arthur Ramos ficou com ciúme dele, aí o pau quebrou entre os três. Eita, entendeu? peste. Aí o que acontece? Tinha muito mais mulher no meio urbano que no meio rural, tanto no Rio quanto em Salvador. Eu encontrei essas mulheres. Eu levantei para Salvador, uma coisa que ninguém nunca fez. E olha que é a escravidão negra. Eu levantei para Salvador todos os batismos, todos os casamentos e todos os óbitos de africanos e africanas. Né? E o que acontece? Tem mais africana que africana em Salvador, no Saco 18. Nossa, que massa. Tem mais africana que africano no Rio do Saco 18. Também encontrei Fantástico. isso. Fantástico. Porque a cidade retém as mulheres, por causa disso. Por causa do mercado de trabalho urbano. No meio rural, é a força física, é o eito, é a lavoura. Tem mulher também, mas não é a maioria. Eles mantêm a proporção de 3 para 1, 4 para 1. 4 homens e uma mulher. O meio rural, o meio urbano, compra as mulheres que vêm nos navios negreiros e retém na cidade. Por quê? Porque é um nicho, a palavra é essa, um nicho ocupacional feminino urbano. Eu trabalhei com isso no Zungu, porque elas são muito lucrativas. Elas têm mais empatia que os homens para vender. Sim. A mulher branca de elite não vai para a rua. É uma tradição muçulmana. Portugal é um país quase muçulmano. Então a mulher ficava retida, entendeu? Mas a mulher pobre e o homem de qualquer origem está na rua. É esse homem que vai comprar, essa mulher pobre que vai comprar dessa baiana, dessa africana. Então a vendedora tem muito mais, digamos assim, possibilidade de lucro do que, por exemplo, o homem. Tem quitandeiro. Viu? Quitandeiro é português. É a palavra banto. Mas as mulheres têm muito mais lucratividade. Então, quando Salvador entra em decadência, e quando o Rio se torna a capital econômica do Brasil, no século XIX, começa uma transferência muito grande de mulheres para cá, e elas mandam dinheiro para a Bahia. Isso eu encontrei em Salvador hoje. Fantástico. Eugênio. Mulher que tem uma barraca de acarajé. Mulher tem uma barraca de acarajé, que é a tradição africana. Acarajé. Sabe o que quer dizer? Acará é pão. Ajé, de comer. Pão de comer. Comer o pão. Eugênio, meu querido. A gente tem que... Então, ela sustenta, só para terminar. Falta um minuto, vai cair. Tá ótimo. Uma mulher que sustenta 10 homens, 3 homens, 4 homens. Beleza. Com uma barraca, uma mesa de acarajé na Bahia. Deixa eu finalizar aqui que vai cair agora. Olha só, galera, a gente tá... nós estamos com essa live aqui, mas é para vocês depositarem aí para o Mestre Celso. Vamos voltar com o Mestre Celso agora. Caiu, a gente volta com o Mestre Celso. Turma, muito obrigado, Carlos Eugênio. Vamos marcar uma visita, vamos marcar um tour guiado pelo professor Carlos Eugênio no Rio de Janeiro. Não é isso, Eugênio? Vamos marcar.